Olá, que Deus abençoe a sua vida. Olha o que diz em Salmo 63. Olha o que diz a palavra de Deus. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja, como a terra árida, exausta, sem água. Ou seja, nós temos que buscar o Senhor ansiosamente. Ou seja, a pessoa se preocupa, fica ansiosa com muitas coisas esperando acontecer na vida dela. E muitas das vezes a pessoa se frustra, ou seja, porque aquilo não aconteceu naquela hora que ela esperava. Ou seja, mas quando a gente busca no Senhor, Ele nos fortalece. Ou seja, talvez você está aí, ou seja, precisando, ou seja, de algo na sua vida. Você tem se encontrado desanimado, ansioso, preocupado, como resolver essa situação. Ou seja, se você colocar nas mãos de Deus, se você se dispor a buscar a Deus, o Senhor te fortalece. Ou seja, quanto mais você tem sede de Deus, mais o Senhor pode e Ele quer, ou seja, te abençoar. Ou seja, a terra, quando ela está seca, ou seja, ela deseja, ali as plantas naquela terra seca desejam por água. Ou seja, mesma coisa quando a gente está longe, quando a gente está distante de Deus, nossa vida está, ou seja, está seca, ou seja, não tem sentido, ou seja, não há nada de bom. Ou seja, mas quando você busca o Senhor, ou seja, quando aquela terra recebe água, ou seja, as plantas, ou seja, agradece. Ou seja, mesma coisa quando nós buscamos a Deus em espírito, em verdade, ou seja, quando a gente tem uma intimidade com o Senhor, nós sentimos alegria, nós sentimos bem, ou seja, estando buscando o Senhor, porque o Senhor é a nossa força. Ou seja, de onde, ou seja, vem a nossa força, vem do Senhor. Quantas pessoas se encontram desanimadas, passando tanta luta, tantos problemas em casa, no trabalho, pessoas com depressão. Ou seja, quando você vem e busca o Senhor, você sente força, o Senhor te liberta, ou seja, você tem alegria, você tem força, você se sente bem com a presença do Senhor sobre a sua vida, sobre os seus caminhos. Ou seja, nós temos que sempre buscar o Senhor, ou seja, porque o que vai fazer a diferença, ou seja, é buscar o Senhor sempre, ou seja, nunca parar. Ou seja, se as coisas estão boas, ou seja, vamos continuar firme. Ou seja, se as coisas estão difíceis, vamos permanecer buscando, vamos acreditar. Ou seja, porque o Senhor que está te fortalecendo, por mais que naquele momento você não está vendo nada, mas você está sendo abastecido pela presença do Senhor. Continua firme que você está sendo, ou seja, regado pela palavra do Senhor, pela presença do Senhor sobre a sua vida. Ou seja, você vai vencer
essa situação que você estiver passando na sua casa, na sua família, não importa qual tem sido a luta que você está passando, Deus, Ele é com você. Olha o que diz mais: assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força, a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Ou seja, a palavra de Deus, ou seja, melhor do que tudo é a presença do Senhor sobre a vida ou seja, de qualquer ser humano, ou seja, é a presença do Senhor, ou seja, a graça do Senhor, ou seja, a presença do Senhor, a misericórdia, ou seja, sobre a nossa vida. Nós temos que contemplar o adorar o Senhor, ou seja, para que as nossas vidas, ou seja, possa cada vez mais nós temos alegria, ou seja, na presença do Senhor, alegria para viver. Ou seja, quantas são as pessoas que estão por aí tristes, desanimadas, passando muitos problemas, pessoas depressivas, pessoas com problema no trabalho, pessoas envolvidas na criminalidade, nas drogas. Ou seja, quantas são as pessoas que estão trancadas dentro de casa, ou seja, por um espírito que atormenta essa pessoa. Mas se você buscar no Senhor, ou seja, você vai ter alegria, você vai ter prazer de viver. Quantas são as pessoas que estão aí, ou seja, triste, pensando até em cometer um suicídio, se matar, achar que a vida não tem mais jeito, mas o Senhor, ou seja, é o único que pode dar o refrigério à sua alma, te dar paz, te dar alegria, te abençoar, te tirar dessa situação. Ou seja, o Senhor quer te abençoar. Ou seja, quando você entregar a Ele, quando você andar nos caminhos do Senhor e ter uma vida, um compromisso sincero e aceitar o Senhor, ou seja, Ele vai mudar essa situação que você esteja vivendo. Ou seja, busque o Senhor. Talvez você está aí, ou seja, tão desanimado, mas Deus, Ele é com aqueles que o buscam. Se você buscar a Deus, para a sua vida tem solução. Deus, Ele vai te tirar desse sofrimento. Ou seja, Deus não quer ver você prostrado, ou seja, angustiado, sofrendo. Ou seja, tem pessoas que estão sofrendo, ou seja, de tanto sofrimento, ou seja, que causa a doença, um câncer, ou seja, porque o mal tem atormentado e a pessoa tem esquecido de buscar a Deus, ou seja, de ter uma vida com Deus. Mas se você buscar a Deus, Deus te cura, Deus muda essa situação, ou seja, Deus te tira desse sofrimento. Ou seja, você está sofrendo, ou seja, mas lembra que Deus, Ele pode te ajudar. Ou seja, se você contar com Deus, ou seja, esse sofrimento vai acabar. Ou seja, Deus, Ele tem um poder, mas se você quiser a ajuda de Deus, Deus, Ele pode e Ele quer te ajudar. Se você permitir que Deus te ajude, Deus vai ajudar você a sair dessa situação. Se você entregar a vida para Ele, se você ter um compromisso com Ele,
e falar: Senhor, eu não quero viver esse sofrimento, o Senhor me ajuda. Ou seja, o Senhor vai te ajudar. Ou seja, levanta a sua cabeça. Ou seja, aquilo que você está passando tem saída. Busque o Senhor. Ou seja, que a sua situação vai mudar. Ou seja, o sofrimento, ou seja, na vida da pessoa, ele tem um fim quando ele reconhece o Senhor, quando essa pessoa passa a buscar o Senhor, ou seja, na vida dela, esse sofrimento acaba. Ou seja, Deus, ele vai mudar essa situação que você está vivendo, creio. Busque o Senhor de todo o seu coração. Você está passando luta, você está passando um momento difícil na sua vida, você está aí triste, desanimado, sem saída. Ou seja, creia no Senhor, busque o Senhor, se volta para Ele, que Ele vai te abençoar. Que Deus abençoe a vida de todos através dessa reflexão da palavra de Deus, do Salmo de Davi. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.